bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Gente, o vídeo de hoje tem muita preparação, mas assim, as preparações estão bem diversificadas, sabe? Como vocês sabem, aqui eu costumo fazer as preparações, né, os adiantamentos, os congelados, de acordo com a minha necessidade. Então varia muito de semana para semana, de quinzena para quinzena, porque às vezes a gente faz essa preparação para 15 dias, às vezes até para um mês. Mas essa semana tá bem diversificada porque eu tenho muitas necessidades. Apesar do freezer estar cheio, tem muita preparação que eu preciso pro café da manhã, pro almoço e pra janta. Eu confesso que eu tô numa correria danada aqui. Já já eu vou explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo, mas antes eu vou mostrar os preparos que eu fiz, o passo a passo, vou passar as receitas pra vocês hoje, tá bom? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aqui eu compartilho dicas, rotina e organização alimentar, tá bom? Já chega dando um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, gente, para essa semana eu decidi fazer uma massa de pãozinho de leite e eu vou rechear essa massa. É uma massa bem simples, com ingredientes bem simples mesmo, mas é uma massa muito boa. E eu tô utilizando aqui 2 ovos. Vamos adicionar 5 colheres de açúcar peneirado. 5 colheres de leite em pó. O leite em pó é super importante para o resultado final dessa massa. Aí eu tenho o costume de mexer um pouco e só depois adicionar o leite. Aí mexe mais um pouco e adiciona a farinha. Então vamos adicionar 250 ml de leite. Leite integral mesmo. E 20 gramas de fermento biológico seco. 600 gramas de farinha de trigo. E aí eu vou adicionando aos poucos e misturando, porque eu tô sem a tampa da minha batedeira. E se eu colocar toda a farinha e misturar de uma vez, vai farinha pra tudo que é lado. Então eu tô colocando aos poucos aqui, vou mexendo e adicionando mais um pouco. E, gente, eu tô utilizando aqui a batedeira planetária, que é própria para fazer massa, mas se você não tiver, não tem problema, você pode fazer na mão ou até mesmo no multiprocessador. Eu já fiz massa de macarrão no multiprocessador, deu super certo. Então, se você tiver um multiprocessador grande, você pode utilizar para estar batendo essa massa. E faz da mesma forma, vai adicionando aos poucos que vai dar certo. Bater essa massa até ficar com ponto de véu. Agora que eu já bati um pouco, eu tô adicionando a manteiga. E no caso, são 2 colheres de manteiga, e aí eu vou bater mais um pouco e só depois adicionar o sal por último e terminar de desenvolver o glúten. Massa pronta, agora eu vou passar ela para uma tigela, porque eu vou fechar e vou deixar ela descansar por meia hora. Mas antes eu tô passando aqui o azeite na tigela e nas mãos também, para essa massa ela não grudar na tigela conforme ela for crescendo. O azeite ajuda também essa parte de cima da massa não ficar ressecada conforme ela descansa. Mas antes eu vou tirar um pedacinho aqui só para mostrar para vocês como que fica o ponto de véu. É quando você puxa a massa assim e ela não rasga facilmente. É porque ela já está no ponto de véu, já está perfeita para montar. Deixa essa massa descansar, enquanto isso eu vou preparar a panqueca. E para essa panqueca eu vou utilizar 2 ovos, 1,5 xícaras de leite, 1 xícara de farinha de trigo e 100 gramas de espinafre refogado. Aí é só bater tudo. Para fazer a primeira panqueca, eu untei a frigideira com um fio de azeite. Aí eu coloquei 1,5 conchas para cada panqueca, porque eu quero essa panqueca bem fininha. Se você não quiser ela tão fina, você pode colocar 2 conchas na frigideira. E aí você mexe para ela ficar bem redondinha assim. E é só deixar uns 5 minutinhos no fogo. Fica de olho porque ela assa muito rápido. E aí não é necessário virar depois que ela desgruda. A massa, ela é muito boa porque ela fica bem maleável, então é fácil de moldar depois que você coloca o recheio. Eu coloquei também esses pedacinhos de espinafre, mas pode ser couve também, pode ser cheiro verde, é só para agregar cor e um pouco mais de nutrientes nessa panqueca. Assim que eu terminar essas panquecas, eu já vou partir para fazer o recheio, que vai ser com frango desfiado. Vou adicionar nesse frango açafrão e um pouco de páprica defumada. Vou adicionar também o caldo que eu cozinhei esse frango para dar uma boa caramelizada aqui nesse tempero em pó que eu coloquei. Antes de temperar esse frango aqui, eu vou deixar ele esfriar um pouquinho para mim poder moldar as panquecas. Enquanto isso, eu vou preparar a massa, aquela massa que a gente deixou descansando. A gente vai fazer os enrolados agora de frango. Prontinho, gente, já deixei a massa aqui descansando. Enquanto isso, eu vou polvilhar aqui a mesa com um pouquinho de farinha, porque eu não quero que a minha massa grude, mas você pode passar um pouquinho de óleo ou azeite, o que você achar melhor.
Essa massa ficou simplesmente perfeita, ela ficou muito macia, muito maleável de moldar. Dá pra ver que eu puxo com a mão mesmo. Eu vou utilizar o rolo só pra deixar ela mais fininha, mas olha só como ela fica fácil de moldar com a mão. E é muito satisfatório, gente, muito satisfatório mexer com essa massa, porque ela tá bem maleável, sabe? Aí eu tô utilizando o rolo pra abrir bem ela, pra essa massa render. Até porque eu não quero uma massa grossa, pesada. Eu prefiro investir um pouco mais no recheio e deixar a massa bem fininha. Para moldar e fechar essa massa, quando eu tiver colocado o recheio, eu vou utilizar um desses cortadores que a gente usa para fechar fogaça, pastel. Vou deixar aqui para vocês um link na descrição, onde você vai direto para minha coleção de itens de cozinha na Shopee. E lá você vai encontrar para comprar esse cortador. Tem vários formatos e fica uma graça, mas se você acha que for trabalho demais, você pode cortar essa massa em dois e fazer um pão bem grandão, todo recheado e depois só vir cortando com a faca, que eu acho que é o jeito mais prático de se fazer. Aqui eu coloquei catupiry e frango, porque o frango só fica bem seco. E eu gosto de colocar o catupiry, mas é opcional, você pode colocar outro tipo de molho que for da sua preferência. Essas sobras de massa que eu tô tirando do molde, eu vou reutilizar. Já já eu vou juntar todas, vou abrir de novo, deixar bem esticadinho e aí reutilizar, né, para fazer mais salgados assados. Eu não vou dispensar essas partes. Como eu falei pra vocês, essa massa, ela é de pãozinho de leite. Então, se você não quiser rechear, não tem problema. Você pode simplesmente enrolar e colocar no freezer. Mas você pode também colocar no forno, mas antes pincelar, né, a gema e congelar ele assado já, se for melhor pra você, tá bom? Fala sério, gente, ficou uma graça esse salgado de coração. Na hora de pincelar a gema, eu coloquei uma gema inteira e uma colher de leite. Assim ele vai ficar um douradinho, sabe? Na hora que dourar a massa, vai ficar um dourado bem bonito. E como vocês estão vendo aí, hoje eu tô tendo ajuda, o meu ajudante de cozinha tá fazendo todo esse trabalho pra mim. Terminando aqui, vou mandar esse salgado pro forno. E agora eu vou rechear essas panquecas. A massa ficou bem fininha, gente. E aí eu vou rechear com frango e catupiry também. E vou fazer uma dobra diferente, porque eu não quero que ele solte. Mas tem que ser cuidado, porque a massa tá fininha, se você fizer com muita força, vai quebrar. Como eu vou congelar essas panquecas, é muito importante, não pode adicionar molho no recheio, só o catupiry no caso. Porque se você adicionar molho, esse molho vai juntar muita água e vai umedecer a massa da panqueca. Então, a massa da panqueca vai desmanchar todinha. Quando você for descongelar, não vai ficar bacana. Esse salgado que eu coloquei no forno, ele vai ficar por 40 minutinhos em 200 graus, mas varia muito de forno para forno, a temperatura você precisa conhecer o seu forno, tá? Olha só que lindo que ficou, bem douradinho por conta da gema e o leite, ele não ficou aquele dourado queimado. Abri um pouquinho aqui, mas eu garanto que tá uma delícia. É uma massa super leve e ficou uma graça em formato de coração. Apenas façam essa receita. Como vocês viram aí, eu fiz essas preparações ontem à noite, no caso domingo à noite, porque a gente já ia jantar, né? E aí eu pensei, vou fazer uma massa e eu pensei em fazer em grande quantidade para poder congelar um bom tanto, né? Já para ficar aí para semana ou talvez para o próximo final de semana. Então eu já fiz esse preparo, que é uma dica muito boa aí para você que não tem muito tempo, sabe? Aproveitar o momento que você tá fazendo. Vai fazer janta, já faz mais do que vocês consomem, porque daí você pode separar um pouco já para os próximos dias, entendeu? É muito prático essa. É o jeitinho que a gente dá, né? Para arrumar tempo quando a gente não tem tempo e quer fazer alguma coisa. A gente vai se adaptando. Então, eu já preparei. Essa massa ficou tão boa. Gente, ficou muito boa. Que hoje eu fui lá e comprei mais fermento, porque meu fermento tinha acabado, para mim fazer mais receitas para ter dessa congelada, porque eu amei. Também vou preparar uma sopa aqui. Estamos precisando. Estamos numa temporada de gripe, de covid, de dengue. E aqui em casa não passamos batido também. Gabriel está com a garganta inflamada, né, o caçula, e com o ouvido também muito inflamado, tomando remédio. Então, uma sopa, eles amam sopa. O Pedro e o Gabriel, na verdade, amam sopa. Eu também gosto muito de sopa, a gente gosta de janta leve. Então, vamos aproveitar aí, né, esse gancho. Vou preparar uma sopa para deixar pronta, para facilitar. E também, vocês viram que eu fiz compra e tem algumas coisas que eu preciso organizar.
Mas chega de falação, né? Bora fazer, porque tem muita coisa pra fazer ainda. Para fazer essa sopa, não tem uma quantidade exata de legumes, mas eu utilizei mandioquinha. Eu já tinha cozinhado a mandioquinha ontem, então eu só fiz bater mesmo a mandioquinha no liquidificador com o caldo que eu cozinhei o frango também ontem, que foi o recheio, né, do salgado que a gente colocou no forno. E aqui eu tô utilizando os legumes que eu já tinha na geladeira, que é vagem, cenoura, chuchu e abobrinha. Gente, e normalmente eu não bato no multiprocessador, eu gosto de cortar mesmo na ponta da faca. Mas, como é para as crianças, né, e eu não tô com muito tempo hoje, então eu vou bater no multiprocessador só para misturar no caldo e deixar mais 5 minutinhos na pressão para esses pedacinhos que eu cortei amolecer. Não precisa muito, senão derrete, porque tá bem picadinho, tá vendo? Aí eu vou adicionar também um macarrão de sopa mesmo, sabe aquele macarrão pequenininho de sopinha? É o que eu vou misturar aqui. Vou deixar aqui na pressão agora, ó, 5 minutinhos. Esse tempero que eu tô utilizando aqui é um que eu preparei junto com vocês no vídeo da segunda-feira passada. É um tempero bem completo, ele ficou maravilhoso e ele tá fresquinho. Ontem, quando eu fiz o recheio das panquecas, também sobrou um pouquinho de frango e eu tô adicionando aqui porque eu vou agregar frango nessa sopa para ela ficar bem encorpada, além dos legumes, ter proteína e carboidrato, que no caso vai ser o do macarrão, para dar uma sustentada. Eu também não vou adicionar sal porque esse frango já tem um pouquinho de sal e esse tempero também já tem um pouquinho de sal. E para quem não sabe, quando você faz qualquer tipo de congelamento, você precisa tomar muito cuidado com o sal, porque assim como um alimento no refrigerador temperado já acentua o sabor do sal, no congelamento não é diferente. Se você salgar demais, quando você for comer, vai estar muito mais salgado. Agora, enquanto a sopa esfria um pouco, eu vou embalar esses preparos aqui que a gente já fez e já tá todos congelados. Eu preparei essa panqueca também de beterraba, eu não mostrei pra vocês. É a mesma receita de panqueca. A única diferença é que eu adicionei uns pedacinhos de beterraba. É por isso que ela ficou com essa cor linda de beterraba. Agora já tá tudo congelado. Tem uma couve aí também, que eu já passei ela no processador para fatiar, né? Isso foi uma dica de uma inscrita aqui do canal. E super funcionou utilizar um multiprocessador para fatiar a couve. E tinha sobrado uns pedacinhos de massa e eu enrolei para fazer no forno como pãozinho mesmo e não como salgado recheado. Agora, para armazenar esses preparos que a gente fez, eu vou utilizar esses saquinhos Ziploc que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Também tem link na descrição. Muita gente me pergunta onde encontrar. Às vezes você encontra no mercado, mas caso você não encontre, tá o link aqui na descrição para você comprar pela Shopee. Eu vou colocar 6 salgados por saquinho, porque é o que a gente vai comer. Esse salgado parece pequeno, mas quando vai pro forno ele cresce bastante. Gente, sobre essa sopa eu só tenho uma coisa pra dizer, ficou maravilhosa. O sabor está incrível. Eu adicionei alguns temperos como cúrcuma, alho, cebola em pó. Agora eu vou só tampar mesmo e vou estar esperando esfriar e depois eu coloco no congelador, mas não tem problema se você quiser já congelar, porque esse caldo não tem problema se ele juntar água, né, no caso dessa sopa. Olha só, essa é uma sugestão muito bacana para você que precisa trabalhar e às vezes tem um parente ou algum conhecido que você gostaria de ajudar, que está passando por alguma gripe, algum período de dengue e não tem tempo de ficar com a pessoa, de estar indo visitar, de estar indo ajudar, você pode fazer esses kits assim, de sopa, caldo e levar na casa da pessoa. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima ajuda, a pessoa vai ser eternamente grata a você por isso, porque eu gostaria de receber um presente desse se eu estivesse doente. É muito bom receber uma ajuda dessa, ter as refeições prontas, um caldo caseiro feito em casa é uma ótima demonstração de amor e carinho.
E, gente, eu fiz essa panqueca com a beterraba e ficou simplesmente maravilhosa, mas ela é muito boa pra comer um molho branco, tá? Eu ia fazer também os molhos pra deixar pronto, mas eu resolvi fazer fresco, molho branco mesmo. Eu acho que ele junta um pouquinho de água. Então, tô pensando ainda, né? Aqui eu tenho a couve, ó a geladeira. A couve, né, que eu piquei. Alho e cebola, que eu já tinha aqui. Ainda tem que organizar essa geladeira, tá, gente? Eu coloquei assim, mas não tá organizada. Eu já tinha um abacaxi aqui também, ó. Tem algumas frutas que eu preciso colocar no saquinho pra guardar, que eu congelei em aberto. Aqui é os sucos concentrado que eu fiz no outro vídeo. Então, ficou assim, gente, ó. Tenho sopa, tenho salgados, tenho alho e cebola, tenho couve e panqueca. Pra facilitar aí. Normalmente, o finalzinho do vídeo, eu tiro um momento, né? Onde eu vou lavar a louça e vou conversando com vocês. Mas hoje, por incrível que pareça, a louça está lavada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um cafezinho aqui, porque eu já ia passar um café mesmo. E aí eu vou bater um papo com vocês. Eu faço os vídeos de acordo com a necessidade aqui de casa. E eu sempre tento adaptar com o pedido nos comentários que vocês deixam. Então eu vou vendo aí o que vocês precisam e aí eu vou adaptando. Eu sei que tem gente que fez pedidos aí, tá? Pra dicas com batatas, tem bastante, eu preciso colocar aqui pra vocês. Tem muito vídeo ainda pra gravar. Essa semana eu quero gravar ainda o vídeo preparando massas, porque eu quero fazer lasanha pro final de semana. Porque no final de semana eu quero ficar mais tranquila. Deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo. O esposo, ele passou por 2 cirurgias. Foi assim, muito inesperado. Foi de uma hora pra outra, né? Enfim, imprevistos da vida, né? Tava um belo no dia em casa, começou a sentir dor. E aí foi ver, era apêndice e era o rim. Ou seja... Foi um boom, assim. E aí, graças a Deus deu tudo certo. Ele já passou pela cirurgia, já tá em processo de recuperação. Mas a rotina da casa mudou completamente. Além dele ter passado uns dias no hospital, e aí foi aquela correria, eu também me sobrecarregou um pouco, porque ele é muito participativo, que apesar dele trabalhar fora, ele me ajuda muito dentro de casa. Ele faz as coisas, ele chega do serviço, ele me ajuda na rotina com as crianças. Então, assim, mesmo ele estando fora, ele me ajuda muito dentro de casa, sabe? Então, assim, fez muita falta pra mim. Embora eu não estive sozinha, né? Minha mãe me ajudou nesse meio termo. Mas eu não gosto de sobrecarregar ela, então eu não peço muitas coisas também. Eu vou jogando nas costas, né? Foi bem cansativo. Mas ter comida preparada, graças a Deus, como sempre, me ajuda bastante. Tanto que zerou o que eu tinha preparado de carne. E aí ficou mais essas coisinhas. Eu fui no mercado, né? Mostrei pra vocês, organizando as coisas do mercado. Eu não tinha feito esses preparos, né? E pra essa semana eu vou precisar, porque ele tá num processo aí de tirar o catéter, né? Que ainda ficou. Ele fez uma cirurgia do apêndice, uma cirurgia também do rim. Então, assim, é repouso, né? E aí é bom ter esses preparos em casa, porque daí facilita, né? Olha só, por incrível que pareça, apesar dessa correria, não teve um dia que eu pedi um fast food, não teve um dia que eu pedi marmita, porque eu tinha, sabe? Eu tinha esses preparos. Eu não julgo quem pede, sabe, gente? Eu acho que cada um da forma que faz as coisas da forma que pode, né? E eu não julgo mesmo, principalmente nós mulheres, né? Que estamos aqui dando suporte, né, pra família. Então, assim, cada uma age da forma que se sente melhor, que é mais fácil. Mas, assim, graças a Deus, a questão de alimentação aqui em casa não foi um perrengue. E isso pra mim foi muito bom. Outra coisa, pra vocês, que eu tô um pouco afastada da academia já há um tempo. E eu tô sentindo muita falta, o meu corpo tá pesando muito mais por conta disso. Sabe, eu sinto que eu tenho mais energia quando eu faço exercício, eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais calma, então a falta do exercício tem pesado um pouco. Mas a gente vai, logo tudo entra nos eixos, né? Imprevistos, né, gente? Acontece em toda a família. Mas olha, essa dica da sopa é realmente muito boa, gente, muito boa, porque nessa época de Covid, de gripe, de dengue, a tendência é a pessoa perder o apetite e parar de comer. Mas se ela puder pelo menos tomar um caldo, comer uma sopa, já ajuda bastante, porque ali você faz com bastante legumes, então questão de nutrientes já auxilia bastante a imunidade.
Já até tirei o avental, tô aqui com o meu cafezinho, ó. Gente, é o seguinte, agora eu tô com o meu freezer cheio, tenho coisa suficiente pra passar a semana assim, tranquila. Então, provavelmente eu vou preparar as lasanhas na quinta-feira, porque sexta-feira eu vou subir vídeo pra vocês. E essas preparações de quinta vai ser pro final de semana, porque eu quero ficar bem tranquila esse final de semana. Eu quero passear com as crianças, talvez ir no parque ou descansar, então eu quero ter preparação para facilitar. Então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa aqui o seu comentário, não esquece de deixar um like, principalmente se você chegou até essa parte do vídeo. Tá? Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.